além da experiência. Indaguei sobre essa diferença entre Rupa e Sanatana, a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Ele simplesmente respondeu que é a Doxarja, situa-se além de nossa compreensão. Assim, o Krishna Lila é incompreensível, atintya. Nem tudo pode caber em nossa mão. O Senhor Supremo tem todos os direitos reservados. Se quisermos estar conectados com tal plano de realidade, devemos compreender isso. Portanto, o Srimad Bhagavatam diz: é um defeito tentar entender tudo a respeito da divindade. Conhecimento pode ser uma qualificação aqui neste mundo, mas em relação à verdade transcendental de uma ordem mais elevada, a tendência a querer saber tudo é uma desqualificação. Queremos saber o valor de tudo. Queremos ter em nosso poder a chave de tudo. Mas isso, na realidade, é um entrave ao progresso. Se nos afirmarmos dessa maneira, por contrapartida, perderemos a pouca confiança que possamos ter na divindade e haverá algum atraso em nos entregarem a chave. Se um servo, ao conseguir emprego na casa do patrão, ficar muito ansioso para ser o encarregado das chaves da casa, então o patrão suspeitará dele. Portanto, querer saber tudo é um tipo de doença inimiga do progresso. Claro que isso é difícil de aceitar, mas ainda assim é a verdade. Rendição é tudo. Qual o cultivo de conhecimento que encontramos nas gopis, as mais exaltadas devotas de Krishna? Qual era seu conhecimento das Escrituras? Nenhum. Aquilo que entendemos como sendo pureza padrão, aquilo que pensamos ser conhecimento, todas essas coisas são desqualificações no tocante a dar prazer ao absoluto. Um exemplo de como nossos padrões equivocados de pureza e castidade são uma desqualificação pode ser visto na seguinte história. Antes dele contar a história, Srila Siddhar Maharaj, veja só o que ele fala: querermos saber sobre tudo, os detalhes, é uma desqualificação para o progresso espiritual. Não é como o mundo material, que conhecimento supostamente é o melhor. O conhecimento material, para o materialista, é a melhor coisa que pode acontecer. Mas no mundo transcendental, não. Na prática devocional, não é assim. Querer saber sobre tudo, os detalhes, é uma desqualificação. A curiosidade é uma desqualificação. Temos que ter rendição. Srila Govinda Maharaj também fala isso. Que não devemos dissecar um corpo. Devemos olhar sem dissecar, sem passar o bisturi e querer ver tudo por dentro, com detalhes. Mas a nossa mente não fica feliz com isso. O nosso intelecto não fica feliz com isso. Por quê? Porque estamos presos neles. A alma está presa no corpo material e a mente e o intelecto fazem parte do corpo material. Então estamos presos, a nossa alma, nós, porque nós somos a alma, nós estamos presos ao corpo material. Não só com o desfrute dos sentidos, porque além do desfrute dos sentidos tem o intelecto e a mente, que são... A mente, na verdade, é o nosso maior inimigo. A mente, ela carrega todos os nossos maus hábitos, os anartas, não só nessa vida, mas para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Porque não, quando a alma abandona o corpo, ela leva a mente, ela leva os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Levamos isso para a próxima vida. E como levar menos disso para a próxima vida? E mesmo nessa vida, como termos menos desses 6 inimigos? Fazendo a prática devocional.
A prática devocional correta, sob a orientação do Guru, fidedigno, ela vai gradativamente eliminando esses 6 maus hábitos, essas 6 más qualidades que temos. E vamos adquirindo gradativamente as boas qualidades, tudo com o serviço devocional. Mas se não tivermos a boa associação, sadhusanga, não teremos vontade de fazer o serviço devocional. É o que acontece com a maioria. A maioria, se lá Acharya Maharaj fala, fica com preguiça. A preguiça domina o nosso corpo. Por quê? Porque não temos uma boa associação. Estamos nos associando com materialistas. Com pessoas que não seguem as regras, os regulamentos. Com pessoas que não buscam Deus. Isso é má associação. E através disso vamos cada vez menos querendo fazer o serviço devocional. Então a boa associação sadhusanga é extremamente importante para limpar a alma e para compreender as coisas corretamente. E compreendendo corretamente não vamos querer saber tudo. Fazer aquelas perguntas tirando do fundo do baú, aquela letra pequenininha que ninguém lê no manual. A mente quer fazer isso, quer saber tudo, com detalhes. Por que é assim? Por que é assado? Mas temos que saber a base. Outro dia, Srila Trivikama Maharaj, na aula dele, falou, perguntaram para ele sobre o Guru Parampara de Jesus Cristo. E ele falou, mas você sabe o Parampara nosso, até o Senhor Brahma? Porque o Senhor Brahma foi o primeiro que Krishna passou, o primeiro ser vivo, que Krishna passou todo o conhecimento, a Minaya. A maioria não sabe nem o Parampara que está no altar, quem é quem. Temos 7 gurus no altar. Se trocar a ordem dos quadrinhos, a maioria não consegue colocar na ordem novamente. Por que estamos preocupados com tantas coisas sofisticadas se não sabemos o básico? Que Srila Bhaktivinoda Thakura é o pai e o mestre, o Shiksha Guru de Srila Bhaktisiddhanta. Temos que saber o básico, a fundação da casa é importante. Não adianta querer ter um porcelanato que custa R$500 o metro quadrado, R$1.000 o metro quadrado, se a fundação não está bem feita. Aqui no Brasil não existe terremoto, mas, mesmo assim, se a fundação não estiver bem feita, se o solo for um solo argiloso, o pessoal que mexe com isso, engenheiro calculista, sabe, o solo argiloso é o pior que tem para a construção. Se for um solo que não é bom, temos que fazer uma fundação, senão o que vai acontecer? Todo aquele porcelanato, todo aquele metal, tudo aquilo que você gastou, muito caro, muita energia para comprar tudo, vai ruir. Então, não temos que querer saber sobre Lila de Krishna, sobre os passatempos com as golpes, como que funciona lá no mundo transcendental, porque não temos o alicerce ainda, nosso alicerce não está firme. Então, estamos tipo numa areia movediça. Temos que fortalecer o alicerce. E isso Srila Siddhartha Maharaj está falando agora. É uma desqualificação querer saber tudo. Não leva a lugar nenhum na devoção ficar decorando slokas. A pessoa sabe o Bhagavad Gita inteiro decorado. Os slokas. E aí? Isso vai aumentar a devoção? Qual livro de Srila Govinda Maharaj? Quando ele falou em qual aula? Srila Siddhartha Maharaj? Quando que Acharya Maharaj falou para decorar todos os slokas, para ficar decorando slokas? Ele fala para fazer o serviço que tem que ser feito. E qual o serviço? São os 9 processos devocionais. Servir o Guru. Se o Guru pediu, você decora. Se ele não pediu, você não decora. Tem que servir a deidade, tem que cantar uma Mahamantra Japamala todo dia, no mínimo 16 rondas.
Silachara Maharaj fala que temos que cantar as canções de manhã e à noite, o Vandana em 5 canções de manhã, o Vandana em 5 canções à noite. Temos que ler a escritura, os livros da nossa missão, as aulas de Acharya Maharaj, Shilacharya Maharaj, Shila Govinda Maharaj, Shila Siddhar Maharaj. Temos tanto serviço devocional para fazer. Será que decorar os slokas é tão importante assim? Se os gurus não orientaram, e Shila Siddhar Maharaj fala, Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, não temos que ler um oceano de livros, não temos que ler muito. Temos que saber o básico e praticar o que sabemos, o que lemos. Porque não adianta ler e não praticar. Temos que praticar o que lemos e não tentar saber de tudo. Por isso que não é vergonha alguma se alguém fizer uma pergunta que não seja básica, a pessoa não saber responder. Porque o nosso caminho não é Jnana Yoga. Outro dia até Acharya Maharaj, Acharya Maharaj, está na consciência de Krishna, creio que há uns 40 anos, pelo menos. E fizeram uma pergunta para ele sobre um lila, e ele falou, eu vou pesquisar, vou ler, e na próxima aula eu responderei, falarei sobre esse lila. Então, nosso caminho não é conhecimento, nosso caminho é prática. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Médico místico. A fim de provar a posição suprema de Srimati Radharani, certo dia, Krishna aparentou repentinamente cair doente. Enquanto jazia doente, ele mesmo veio numa outra forma, disfarçado de médico, e disse: Ó Yashoda, ouvi que seu menino pegou alguma doença. Isso é verdade? Sim, sim. Quem é o senhor? Sou um médico místico. Gostaria de examinar seu filho. Qual é sua doença? Ele desmaiou. Talvez esteja com dor de cabeça. Então, Krishna, transvestido de médico, disse à mãe Yashoda: Essa doença é muito séria. Desejo curá-lo, mas só poderei fazê-lo se conseguir um pouco d'água trazido num pote poroso. É preciso pegar alguma água do Yamuna, num pote que tenha muitos furos. Só uma moça casta pode fazer isso. Uma moça casta deve trazer água num pote poroso. Com o auxílio disso, darei um remédio a este menino e ele voltará à consciência imediatamente. Então Yashoda procurou loucamente em Vrindavana por uma moça casta. Jatila e Kutila eram respectivamente a sogra e a cunhada de Radharani, porque elas naturalmente apregoavam que havia dúvida ou suspeita sobre a castidade das outras moças entre as gopis. Elas próprias, em geral, eram consideradas como sendo castas. Portanto, Yashoda pediu a uma delas, Jatila primeiro: leve esse pote poroso e pegue água do Yamuna. Mas como isso é possível? Pegar água no pote poroso é impossível. O médico disse que se a moça for realmente casta, então conseguirá pegar água no pote poroso. Jatila não pôde se esquivar do pedido de Yashoda, que lhe parecia louco. Seu pedido fora tão intenso que ela tinha de ir, mas não conseguia pegar água do Yamuna, porque havia tantos buracos no pote. Então, foi a vez de Kutila pegar água no pote, mas ela não se atrevia a tentar, em vista da tentativa de sua mãe. Ainda assim, Yashoda fora tão sincera em seu pedido
que Kutila não conseguiu se esquivar da tarefa. Yashoda não podia tolerar por um segundo que seu filho estivesse em tal condição. E assim, seu pedido fora tão intenso que Kutila teve de ir, mas ela também não conseguiu pegar água, devido aos tantos buracos no pote d'água que a água simplesmente jorrava. Ficaram atônitas pensando: que podemos fazer? Dentre todas as moças de Vraja, não se encontra nem uma única moça casta? Que coisa horrível! Assim, Krishna, vestido de médico, escolheu Radharani, dizendo: acho que ela é uma moça casta. Peça que vá pegar a água. E a pedido de mãe Yashoda, Radharani não pôde evitar a tarefa. Ela teve de ir pegar a água, mas pensava em Krishna e orou: só se você vier em meu socorro é que será possível. Caso contrário, será impossível. Radharani mergulhou o pote poroso na água, enquanto Krishna tocava o pote de dentro d'água. E Radharani, com grande suspeita, tirou o pote da água e, com grande espanto, disse: a água ficou lá. Ela havia levado consigo algumas de suas servas, as Sakis, suas principais amigas, e todas ficaram maravilhadas ao verem que ela pegara a água do Yamuna. Os buracos estavam ali, porém a água permanecia dentro do pote. Assim, ela levou a água até Yashoda, e todos ficaram pasmos, e deram aquela água com algum remédio fictício ao menino Krishna, e Krishna se levantou de seu estado inconsciente. Essa foi uma tática de Krishna para revelar a posição de Radharani, para mostrar o que é castidade. E o que é castidade? Castidade comum não é castidade real. A verdadeira pureza, a castidade verdadeira, encontra-se bem acima de todas as considerações relativas de castidade, e isso é inconcebível. Situa-se além de nosso conhecimento e razão, assim como o fato de um pote poroso ser capaz de conter água. Isso é um milagre. Porém, o Senhor faz maravilhas. Seus modos são cheios de milagres. Devemos estar preparados para isso. Aí Siddhartha Maharaj descreve um passatempo de Krishna, que ele queria que Shrimati Radharani fizesse isso. Krishna tem muitos passatempos. Então ele se fez de médico, ele se faz, no caso do passatempo de Tulasi Devi, ele se fez o corpo de um demônio, que era o marido de Tulasi Devi. Enfim, Krishna, ele brinca, são os passatempos dele. Lila, são os lilas de Krishna. São infinitos os lilas de Krishna. No Srimad Bhagavatam tem muitos passatempos, mas claro que lá não estão todos os passatempos, porque os passatempos de Krishna continuam. Agora, estamos aqui, Krishna está nos passatempos dele. Nunca saberemos os passatempos dele. Alguns estão em algumas escrituras. Mas também não devemos, como foi dito agora há pouco, querer saber profundamente sobre isso. Esse é um passatempo tranquilo, falando sobre Shrimati Radharani, Krishna, que ela trouxe a água para ele, ela era casta, por isso que o pote poroso segurou a água, porque é um passatempo que é permitido, por isso que Srila Siddhartha Maharaj contou esse. A nossa fé não vai ficar abalada com isso, não vai perturbar a nossa fé, mas outros passatempos não devemos saber. Por isso que a leitura de algumas escrituras, como diz Srila Govinda Maharaj, tem que ser com o acompanhamento de um Vaishnava adequado. Novamente eu vou falar, Srila Acharya Maharaj, enquanto o Gurudeva Srila Govinda Maharaj não orientou ele para ler o Sri Chaitanya Charitamrita,
Ele não leu. E aí Gurudeva falou para ele, agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Ele já tinha 7 anos, 6, 7 anos que ele já era brahmachari. E aí Gurudeva falou, agora você pode ler, porque o Guru sabe quando o discípulo está qualificado e a fé dele não vai ser abalada. E ele, na verdade, ele não vai interpretar da forma errada o que está sendo lido. Então tem algumas escrituras que devemos de tomar cuidado, não que não devemos ler, mas com a orientação de um Vaishnava ao lado. Gurudeva conta a história que Srila Siddhar Maharaj, quando foi viajar, e eles, os 3 moravam juntos em Calcutá, a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Os 3 moravam juntos. Srila Govinda Maharaj tinha por volta de 17 anos na época. E Srila Siddhar Maharaj foi viajar e falou, aprenda Bhagavad Gita com Swami Prabhupada. Srila Siddhar Maharaj não falou para ele, leia o Bhagavad Gita sozinho. Pediu para ele ter aula do Bhagavad Gita com Swami Prabhupada, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E o Bhagavad Gita, que todos nós lemos sozinhos. Então, Srila Acharya Maharaj já orientou. Gurudeva também fala sobre outras escrituras. Não devemos de ler os Vedas. Por quê? Porque não conseguiremos em uma vida ler os Vedas, ler o Mahabharata, ler o que é o 5º Veda, ler os Upanishads, ler os Puranas, ler a conclusão dos Vedas, o Śrīmad Bhagavatam. O que precisamos desses livros, Srila Govinda Maharaj fala, o que precisamos saber desses livros, Mahaprabhu coletou o que é necessário para Kali Yuga. Mahaprabhu e seus associados nos deixaram o que precisamos saber dos Vedas. Então, qual a necessidade de ficarmos lendo os Vedas? Ou o resumo dos Vedas, o Śrīmad Bhagavatam? Temos que ler. Podemos ler, sim, mas com uma autoridade. Sempre com uma autoridade. Por exemplo, Chaitanya Charitamrita, Acharya Maharaj lê todos os dias, mas ele é um grande Vaishnava, ele é uma autoridade. Então, temos que ter essa compreensão. O nosso ego não quer admitir as coisas. O nosso ego fala, imagina, você é muito qualificado já, você pode ler, você não vai se confundir com o que ler, a sua interpretação será correta. Mas se um devoto puro nos orienta que não, e se quisermos ler algum livro desses, por que não pedir para o Guru? Srila Acharya Maharaj fala, peça para o Guru. O Guru vai saber se você está preparado para ler esse livro ou não. Temos que ter um relacionamento muito próximo com o Guru. Outro dia, Srila Acharya Maharaj deu uma aula falando sobre isso. O relacionamento com o Guru tem que ser muito próximo. Temos que contar tudo para o Guru, a nossa vida devocional. Claro que não vamos incomodar o Guru com o nosso karma, porque o karma temos que aceitar, ele já fala isso nas aulas. Não tem como fugir do karma, teremos que cumpri-lo. Mas algo devocional, temos que escrever para o Guru. Temos o e-mail do Guru, e não só isso, temos as aulas agora todos os domingos com Srila Acharya Maharaj. Qualquer um pode fazer qualquer pergunta pertinente à devoção. Não há problema nenhum. Temos o Guru para perguntar para ele. Não devemos seguir nossa mente. Temos que perguntar o que é coerente a nossa dúvida devocional para o Guru. E Srila Acharya Maharaj também falou outro dia na aula dele. Se perguntamos para Krishna, se escrevemos uma carta para Krishna, ele não responderá, mas o Guru responderá. E o Guru é Krishna, o Guru fidedigno é Krishna. A porção absoluta dele é Krishna. A relativa não, a relativa ele não é Krishna.
A alma dele está num corpo material agora. Mas a parte absoluta dele, a consciência dele, não é relativa, é absoluta. Um guru fidedigno, claro. Então, devoto puro de Deus. Temos que perguntar para ele. Não há problema nenhum em questionar o guru sobre algo relevante à devoção. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Enquanto isso, vamos continuar a leitura. Devemos estar preparados para o fato de que todo o conhecimento desse mundo, toda a nossa experiência, poderá provar-se equivocada. Portanto, é dito que livre-se de suas experiências passadas, daquilo que você depreendeu do mundo dos sentidos, o conhecimento empírico. Sua tendência será sempre a de tentar abrir caminho mundo espiritual adentro pela força do conhecimento mundano. Mas esse verso está dizendo: ó pessoas caídas, seu capital é a experiência deste mundo. Porém, isso não será suficiente. Não terá valor naquele plano superior. Lá se encontra algo novo. Portanto, aproximem-se daquele mundo com uma mente aberta. Compreendam que tudo é possível para o infinito. Todas suas expectativas e toda sua experiência passada não têm valor. Por que não param de tentar se esquivar desse ponto? O mundo transcendental é algo bem novo para nós. É bastante difícil se tentar sair desta superstição de uma assim chamada verdade daqui. Mas ainda assim, é necessário que aceitemos que para Deus toda e qualquer coisa é possível. Ele é o mestre das impossibilidades. Possibilidade e impossibilidade só se encontram em nosso dicionário. No entanto, até mesmo Napoleão queria remover dele a palavra impossível. Ele disse que impossível é uma palavra no dicionário de um tolo. Como deveremos entender que o guru original de nossa Sampradaya ficou desconcertado? Isso é impossível. Precisamos suspender nosso conhecimento. Poderemos considerar que talvez Krishna esteja brincando de esconde-esconde com Brahma, nosso Gurudeva. É assim como um jogo de esconde-esconde. Às vezes, Krishna está derrotando outros, e às outras vezes, ele é o derrotado. Srila Siddhar Maharaj fala, todo o conhecimento material que nós temos até hoje, então esse ditado, aliás, os ditados populares sempre estão errados. A voz do povo é a voz de Deus, isso é um absurdo. A voz do guru é a voz de Deus, a voz de um devoto puro, não a voz do povo. Então, esses ditados que todo mundo conhece são totalmente furados, errados. O conhecimento material não vai lhe levar para o mundo transcendental. Ele só atrapalha. Temos que esvaziar esse conhecimento material que temos. Tudo que acumulamos de conhecimento. Então, aquele ditado popular que fala: a pessoa idosa, né? Ela é idosa, o corpo já não reage tanto, tal. Mas a grande coisa é que ela tem o conhecimento. O idoso tem o conhecimento. Não. Ele tem o conhecimento material, mas o conhecimento material não serve para nada na vida espiritual. Não tem nenhum valor, como diz Srila Siddhar Maharaj. É ele que está falando isso, um devoto puro. O conhecimento material não tem nenhum valor, só vai atrapalhar. Se a pessoa tem uma faculdade e ela se gaba tanto daquilo, ela tem pós-graduação, ela tem doutorado, ela tem mestrado, ela tem MBA, ela tem pós-doutorado,
ela tem sei lá o que, qual é o novo que vão inventar agora para a pessoa cursar. Isso aí só irá aumentar o ego dela. Como tivemos aqui um político, né? Não gosto de falar de política, mas vou dar o exemplo. Político que nem assumiu o cargo dele, porque ele inventou no currículo dele mentiras, que ele fez pós-graduação, que ele fez doutorado não sei aonde no exterior, que ele fez... E era tudo mentira, mesmo que fosse verdade, qual a vantagem daquilo? Ele inventou no currículo dele. Nacional, isso foi nacional. Uma vergonha para a pessoa. O que faz a pessoa fazer isso? O ego. Então, quanto mais você conhecer materialmente, maior o seu ego. Você vai achar que é melhor que o outro. E o conhecimento anterior, material, não vai te levar para lugar nenhum. Não vai auxiliar no caminho devocional. Srila Siddhartha Maharaj fala, por que não enfrentamos isso? Por que temos tanto ego e não aceitar isso? Que a ciência não vai nos levar para o mundo transcendental. Queremos provar que Deus existe através da ciência, provar que a escritura está correta através da ciência. Como que a ciência vai provar algo? Com algo material não se prova algo transcendental. Eu escutei Shripata Tapasi Maharaj ontem dando aula, que eu estou escutando as aulas dele gravadas, e ele falou, Santo Tomé, tenho que ver para crer. Não é assim que dizem, né? Santo Tomé fala, ele fala, não, temos que fazer para crer. E para crer, nós veremos. Se nós cremos, nós veremos. Não é o contrário, como é o dito popular, de novo, que eu falei, que são totalmente errados. O que é no mundo material, o que é dia no mundo material, é noite no mundo transcendental e vice-versa. Sempre tem algum caso que leva a esse sloka do Bhagavad Gita. Sempre tem. O dito popular sempre está errado. Para o mundo, para a prática devocional. O nosso médico, o nosso mestre é o guru. Não é o filósofo, não é o psicólogo, não é enfim, qualquer um estudioso, teólogo, não. A verdade está com o guru, a verdade, a Minaya. O que descendeu de Deus está com o guru. E poderá entrar na nossa alma. Não adianta nós escutarmos somente se estivermos com a alma muito suja, muito iludida. Não adianta. Temos que fazer o reservatório para captar toda essa verdade. E o reservatório virá com a prática devocional. A prática devocional vai limpando a alma e vamos gradativamente nos tornando mais humildes, mais tolerantes, que é o principal. Srila Govinda Maharaj fala, a tolerância é a principal qualidade que nós temos que ter para fazer o reservatório. E outra qualidade, dar honra para todos, respeito. E a quarta, sem querer em troca. Então, com essas 4 qualidades, vamos criando o reservatório para concentrar a Minaya, para a Minaya não sair pelo buraco. Como diz Srila Acharya Maharaj, temos um copo furado. Colocamos a Minaya quando escutamos do Guru, quando lemos a escritura. Colocamos a Minaya, mas não temos o reservatório próprio ainda. Por quê? Porque a ilusão está dominando, nos domina. Então temos que aumentar o serviço devocional. Quanto mais fizermos o serviço devocional, maior será o reservatório. Porque a Minaya, ela descende sem passar por nenhum ser humano. Por isso que não adianta querer buscar isso num psicólogo, num terapeuta, num sociólogo, num teólogo e qualquer outro ólogo que exista. A Minaya descende através do Guru. Srila Acharya Maharaj falou outro dia, para a Minaya descender não adianta ficar lendo também. Lendo ajuda, mas você tem que ter o reservatório. A Minaya descende se você fizer as 3 coisas que temos que fazer para o Guru.
Quais são as 3 coisas que temos que fazer para o Guru após a nossa iniciação? Primeira, rendição ao Guru. Temos que nos render ao Guru. O que significa a rendição? O que ele falar, temos que fazer. Temos que seguir a sua orientação, não ficar questionando o Guru. Ah, será que isso daí é apropriado? Então, a rendição ao Guru, a primeira. A segunda, fazer perguntas coerentes, pertinentes à vida devocional, que vá nos ajudar na vida devocional. Temos uma dúvida e não sabemos o que fazer para aumentar nossa devoção. Então, perguntamos para o Guru. E a terceira coisa, que é a mais importante, Srila Govinda Maharaj fala, o mais importante das 3, qual é? Servir o Guru. Porque não tem como servir Deus sem servir o Guru. O Guru é a representação de Deus que vai usar você como uma ferramenta. E se você não fizer o que o Guru orientou, quando o Guru dá misericórdia, dando serviço, porque a misericórdia do Guru todos pedem. E o que é a misericórdia do Guru? É quando ele dá o serviço para nós. Isso é a misericórdia. E se nós deixarmos de lado, não agarrarmos esse serviço, essa misericórdia, outro virá para fazer. Por quê? Porque o Guru nunca vai deixar de servir Krishna. E o Guru é Nityananda Prabhu. O Guru é Balarama. E Balarama e Nityananda Prabhu nunca deixarão de servir, respectivamente, Mahaprabhu e Krishna. Então, se você não fizer o serviço que o Guru pediu, que ele orientou, alguém vai fazer. Porque o serviço para Krishna não vai parar. O Guru não permite isso. Nityananda Prabhu não permite que o serviço a Mahaprabhu pare. Balarama, o Senhor Balarama não permite que o serviço pare para o Senhor Krishna. E isso aí vai nos criar, como eu falei, o reservatório e a Minaya descenderá para nós e teremos o reservatório. E aí compreenderemos gradativamente toda a verdade. Faremos parte realmente da família de Krishna. Krishna ficará feliz conosco. Não tem muita dificuldade, somente temos que nos render e servir. E quando tivermos dúvida, perguntar. Uma dúvida apropriada. Mas não é fácil fazer isso. Ler é fácil, mas pôr em prática é muito difícil. A rendição ao Guru é muito difícil. Perguntar não é tão difícil, mas servir o Guru no que o Guru pede é muito difícil. Srilacharya Maharaj falou na aula que lemos esses dias sobre relacionamento com o Guru. Relacionamento com o Guru não é chegar para o Guru e falar, estou fazendo isso. É perguntar para ele, o que eu devo fazer? Isso é um relacionamento apropriado com o Guru. Se entregarmos algo para ele, que ele de repente não gostaria, não que ele não gostaria, mas que ele gostaria que fizéssemos outra coisa, ele vai aceitar. Mas ele ficaria muito mais contente se fizéssemos essa pergunta. O que devo fazer? Por quê? Porque ele vai nos orientar realmente o que é preciso, não o que a nossa mente acha que é preciso. Então o relacionamento com o Guru tem que ser muito próximo. E agora temos a oportunidade de toda semana. A quarentena divina, na verdade. O Covid-19 veio para quê? Para limpar todos os seres humanos, a alma do ser humano. E também aumentar a devoção. Temos a chance agora de aumentar a devoção. Temos mais tempo. Agora está acabando praticamente a quarentena, mas quanto tempo tivemos para nos dedicar mais à devoção? Era só querer. E na verdade, para querer, temos que ter associação com os devotos. Vamos terminar somente a última parte aqui, faltam 3 minutos dessa leitura. Krishna e Balarama. Quando Krishna e Balarama estão brincando com seus amigos na selva, em geral, brincam em 2 grupos.
Krishna fica num grupo e Balarama noutro. Krishna é considerado como sendo menos forte que Balarama. Balarama é a pessoa mais forte dali. E em seguida está Shridama. Portanto, Shridama costumava brincar no lado de Krishna. Sempre que Balarama era derrotado, ficava irado. Krishna, diplomaticamente, ajudava seu próprio time. E quando Balarama via que seu próprio time estava sendo desleal devido aos truques de Krishna, virava-se para seu irmão mais novo e dizia: "Vou castigar você." Mas Krishna dizia: "Não, você não consegue me punir. Mãe Yashoda deixou você como meu guardião. Você não pode me maltratar." Certo dia, Balarama bateu em Krishna. Porém, Krishna foi até Mãe Yashoda e o denunciou. Balarama ficou muito perturbado e disse: "Bato em você mais uma vez, e você vai reclamar com sua mãe dizendo que não amo você? Krishna, como você pôde fazer isso?" Afinal, Krishna ficou perplexo e aceitou sua derrota. Portanto, o Krishna Lila se move de maneira tortuosa. Esse ponto fundamental, o fundamento de nossa compreensão sobre o Krishna Lila, foi dado por Rupa Goswami nesse verso. Ele diz: "Não fiquem ansiosos por encontrar razão em tudo nos passatempos da divindade. Eles são naturalmente tortuosos." No Krishna Lila, veremos que, embora nenhum partido tenha defeito, ainda assim, um irá encontrar defeito no outro e começar uma querela. Lá não existe defeito, mas ainda assim, pela necessidade do lila, encontram-se falsos defeitos e tem início alguma briga. Esse é o sentido de lila, passatempos. O que aqui encontramos pela necessidade, lá flui automaticamente. Não devemos tentar aplicar nossa razão ou padrão de avaliação aos movimentos do infinito. E ao tentarmos avaliar, perderemos qualquer avanço que tenhamos feito por contactar tal fluxo de lila. Essa será a única consequência de nossa análise. Srila Siddhar Maharaj então fala que se lermos o lila, o passatempo de Krishna, querendo analisar o porquê disso, o porquê daquilo, isso aí só vai interromper o fluxo da devoção. Se vamos ler algum lila permitido, como esse que Srila Siddhar Maharaj contou, veja só como ele conta passatempos que não vão alterar nossa fé. Contou que Krishna e o Sr. Balarama, que é o irmão mais velho dele, e Krishna como o irmão mais novo, né? Não sei se vocês são mais novos, se tem um irmão mais velho, e aí você apronta e aí pega e fala: "Mãe, ele está me batendo." E Krishna fez isso com o Sr. Balarama. Então, não temos que tentar compreender o porquê. Por que Krishna fez isso? Porque ele quis. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Os passatempos dele são infinitos. Por que Krishna roubava manteiga, roubava ghee e dava para os seus amiguinhos? Porque ele queria. Mahaprabhu uma vez, Mahaprabhu ficou muito bravo e ele quebrou todos os potes com mantimentos de Mãe Sati. Aí a pessoa que for analisar fala: "Mas como que Deus faz isso? Ele quebrou tudo. Deus não pode fazer isso." Então, essa é a nossa visão material. Deus pode tudo. Se Ele quer, Ele pode. Por que Krishna mata os demônios? Porque Ele gosta de brincar. Ele briga, o demônio bate um pouquinho nele e no final ele mata o demônio.
Mas esse Krishna não é o Krishna de Goloka Vrindavana. Como Srila Siddhar Maharaj fala, nós servimos Krishna de Goloka Vrindavana, onde ele está junto com Shrimati Radharani. Nós não servimos Krishna de Dwaraka, onde ele é rei. Nós não servimos Krishna de Mathura. Nós não servimos Krishna na batalha de Kurukshetra. Nós servimos Krishna, o vaqueirinho, pastorzinho, que toca flauta, no lugar mais elevado do mundo transcendental. E é para lá que Srila Siddhar Maharaj quer nos levar. Por isso que ele é estrito em algumas coisas. Sri Chaitanya Sarasvati Mati não é como outras missões que fazem outras coisas. A nossa missão é estrita. Srila Siddhar Maharaj é o guardião da devoção, Bhakti Rakaki. Ele é o guardião da devoção. Alguns falam Bhakti Rakshaki, mas o Bengali não fala esse S. Ele não fala Bhakti Rakshaki, ele fala Bhakti Rakaki. Ele não pronuncia o S, o Bengali. E Gurudeva, Mahaprabhu, todos são da Bengala Ocidental. Então nós falamos igual a eles. Como eu falei outro dia na pronúncia, tem alguns que falam Jai, mas os nossos gurus falam Jai. Então nós falamos Jai, não falamos Jai. Foi dito outro dia também que foi perguntado para Srilacharya Maharaj sobre o calendário de outra missão do Ekadash que é diferente do nosso. Ele falou, nós seguimos o que Srila Bhaktivinoda Thakura seguia. Ah, não é o mais correto? Hoje tem cálculos mais precisos do 11º dia, depois da lua cheia e da lua nova? Sim, existe. Mas nós seguimos o que Srila Bhaktivinoda Thakura seguia. E Srila Bhaktivinoda Thakura e Srila Bhaktisiddhanta seguia o que o guru dele seguia, Srila Bhaktivinoda. E Guru Maharaj segue o que o guru dele segue. E nós seguimos o que Acharya Maharaj segue, que ele segue essa sucessão discipular. Não interessa que hoje em dia não é o cálculo mais preciso. Nós não seguimos, como o Srilacharya Maharaj fala, nós não seguimos a escritura de cálculo de Ekadashi. Nós seguimos o Guru Parampara. Então, nós seguimos o cálculo de Ekadashi de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, às vezes, é diferente de outras missões. Srila Siddhar Maharaj, ele quer ser fidedigno aos gurus do Parampara. Então, por isso que fazemos isso. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Hoje não tiveram perguntas. Hoje é o desaparecimento de um Vaishnava, está no nosso calendário Vaishnava. E Srilacharya Maharaj fala, não importa se não sabemos quem é a personalidade, mas temos que glorificá-lo, falar o nome dele e Ki Jai. Então eu vou falar o nome dele agora. O nome dele é Shripa Ananga Mohan Das Adhikari, Ki Jai. Não sei quem ele foi, mas é um grande Vaishnava porque está no calendário. Então demos Jai a ele, fizemos a nossa parte, glorificamos um grande devoto que está no calendário.